Pessoal, você que assiste os vídeos do professor Rafael Nascimento aqui no YouTube, que fala sobre os seguintes temas: teologia, filosofia, história, ciência, comportamentos e política. Você que gosta dos meus vídeos, se inscreva no meu canal e adicione o sininho para receber as atualizações. Agradeço desde já e acompanhe a vinheta. Bom pessoal, tudo bem? Aqui é Rafael Nascimento, eu vou ser bem objetivo e direto. Recentemente eu recebi nas minhas redes sociais e por pessoas que me acompanham um vídeo de um professor chamado Tasso Licurgo. Eu acho que o nome que é pronunciado é este, Tassos Licurgo. Ele é professor de filosofia, se não me engano, e tem várias formações universitárias. E muitos cristãos consideram ele como um dos top do cristianismo. E muitas pessoas do seio cristão consideram ele como um grande estudioso. Eu não posso dizer nem que sim, nem que não. O que eu posso falar é basicamente o que ele afirmou, né? Porque eu não acompanho o trabalho dele, né? Mas assim, ele falou a seguinte coisa. Ele falou no vídeo dele que o Estado laico é uma conquista do cristianismo. O que ele falou, de fato, representa a veracidade das informações históricas referentes ao cristianismo, né? Será isso verdade? Eu creio que não. E eu vou trazer algumas informações aqui, basicamente, para todos vocês. E eu espero, de fato, que seja absorvido por muitas pessoas que me acompanham nas redes sociais aí há bastante tempo. Eu sou um dos mais antigos estudiosos do cristianismo aqui nas redes sociais, no YouTube especificamente, né? Já ganhei vários prêmios na área, inclusive do cristianismo primitivo, e sou um agnóstico ateu, né? E basicamente ele afirma algumas questões que eu não concordo. Ele afirma que o Estado laico é uma conquista do cristianismo. Veja a contradição do Tasso Licurgo. Eu acho que o nome dele é dessa forma. O cristianismo, né, durante a maior parte de sua história, para que vocês entendam, o cristianismo promoveu exatamente o oposto ao Estado laico. Então eu não sei de onde ele tirou especificamente essa afirmação, porque o cristianismo ele promoveu exatamente o oposto ao Estado laico, que foi a união entre a igreja e o Estado. Por exemplo, durante o século IV, com Constantino, até basicamente o iluminismo, o cristianismo dominou o poder político na Europa, certo? E o próprio cristianismo, muitas vezes, opondo a liberdade de crença e a separação entre religião e Estado. Então, quando o Tasso Licurgo, ele afirmou, inclusive o vídeo que eu assisti, tive a oportunidade de assistir, foi basicamente um vídeo que ele afirma no vídeo que refutou 25 ateus, né? E ele falou algumas questões referentes a uma conquista do Estado laico ao cristianismo. Então, eu creio que não seja isso. Pelo que eu estudei, de forma e gênero nenhum. A Inquisição, por exemplo, as leis contra a heresia e o controle das universidades, por exemplo, e governos por instituições religiosas são exemplos claros, transparentes, evidentes, certo? Da teocracia cristã. Ou seja, antigamente só quem poderia estudar era indivíduos do clero, do poder clerical, era que tinha acesso aos estudos. Por exemplo, um exemplo prático aqui do que eu posso falar. Na Idade Média, o Papa, ele mesmo, o Papa, a figura principal da Igreja Católica, né? Papa em italiano significa pai. O Papa poderia excomungar reis, ele poderia controlar impérios. Então, o Estado não era laico, mas submisso à autoridade religiosa. Então, quando o Tasso Licurgo, que é muito adorado pelos cristãos aí, e realmente ele tem formação, isso aí ninguém pode questionar, ele fala a respeito que o Estado laico é uma conquista do cristianismo. Pelo amor de Einstein, me desculpa, eu não vejo dessa forma.
Esses são os primeiros pontos que eu coloco referente à alegação e à afirmativa, por exemplo, do Tasso Licurgo. Tassos Licurgo. Eu creio que seja o nome dele, seja dessa forma. O Estado laico, para quem não sabe, por definição, é um modelo em que o Estado ele se mantém neutro. Então, como se fala Estado laico, é um Estado neutro em relações, por exemplo, às religiões, sem privilegiar nenhuma fé. Então, se o Estado privilegia ou cristão, ou judeu, ou islâmico, ou qualquer religião de matriz africana, ele não é laico. Ele tem que ser neutro, ele tem que ser avesso, certo? A todo tipo de fé, ele tem que ser neutro, inclusive ao cristianismo. O problema que acontece no Brasil, eu tenho que deixar isso bem evidente, é que como no Brasil a maior quantidade de pessoas estão inseridas dentro do cristianismo, eu diria que 80, 85%, então parece que as pessoas elas acham que o Estado laico tem que privilegiar a maioria, não é. O Estado laico ele deve ser neutro. Então, o cristianismo, por natureza doutrinária, afirma a exclusividade da fé. Quer um exemplo prático aqui que eu posso pegar um trecho bíblico? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é uma alegação do próprio Jesus. Ou eu estou errado? Você encontra lá em João 14, versículo 6. Eu estou mentindo? E por séculos perseguiu religiões rivais. Então, essa afirmação de Jesus, que ele é o único caminho, a verdade e a vida, isso é totalmente contra o Estado laico, porque existem diversos caminhos que levam à divindade. E eu não estou colocando especificamente se é o Deus cristão, eu estou colocando a hipótese de Deus dentro especificamente do contexto filosófico. Então, dentro do contexto filosófico, existem várias religiões. Essas religiões têm suas doutrinas, certo? E essas religiões que têm suas doutrinas, certo? Tem um livro religioso que respalda, certo? Todas essas doutrinas. No cristianismo tem a Bíblia judaico-cristã, a Taná e a Torá junto. Referente aos livros judeus, só a Torá. Referente a outros livros, Bhagavad Gita, a gente tem livros que são budistas, ou seja, ensinamentos. Alguns, de fato, defendem a divindade suprema e outros não, certo? E esses que defendem, que são das religiões pré-abraâmicas, por exemplo, né, essas religiões abraâmicas, elas têm similaridades, porque vêm de uma mesma raiz. Todavia, essa passagem de Jesus de João 14, 6, ela vai em contradição ao Estado laico. Por quê? Porque a religião por si só, né, a religião judaico-cristã, ela é uma religião das várias que existem no mundo. O problema é que, como a gente está no Brasil, as pessoas acham que a única interpretação sobre divindade é o cristianismo. E não tem nada a ver com isso. Então, João 14, 6, quando Jesus fala isso, ele já mostra que não existe, dentro dessa perspectiva, dessa narrativa, não existe essa multiplicidade de pensamento. Até pelo fato que dentro dos primeiros seguidores de Jesus, que eram judeus, basicamente eles entendiam que o próprio Jesus entendia que ele era o único caminho, a verdade e a vida. E isso aí é contra o Estado laico. Tá dando para entender? Isso é totalmente contra o Estado laico. Então, quando Tassos Licurgo ele fala algumas questões aí, eu não concordo não, entendeu? A laicidade só se tornou possível com o declínio da autoridade religiosa no campo político. Algo promovido por pensadores, por exemplo, iluministas, racionalistas, né, e seculares, e não por teólogos. Só foi possível por conta disso. Então, esse Tasso Licurgo, ele tem que refletir em muita coisa aí que ele vem falando. E a gente agora pode trazer uma compreensão sobre isso. A verdadeira origem do Estado laico foi qual? O Estado laico é uma conquista do iluminismo, da Revolução Francesa e do avanço do pensamento secular e racional e humanista. Como nos escritos, por exemplo, a gente vê nos escritos de John Locke, de Voltaire, de Rousseau, de Montesquieu, todos esses indivíduos corroborou com o pensamento, certo, iluminista, que particularmente é uma conquista do próprio iluminismo, o Estado laico. Foi impulsionado contra o domínio religioso em busca de liberdade de consciência, de crença e de expressão. Outro ponto importante é o paradoxo, que a gente pode falar, o paradoxo teológico prático. E como seria isso? A afirmação do Tasso Licurgo, quando ele afirma a afirmação de que o cristianismo criou o Estado laico. Isso aí é uma inverdade. Por quê? O Tasso Licurgo ele ignora que muitos dos cristãos históricos
lutaram justamente contra a separação de igreja e Estado. Você sabia disso? Muitos cristãos históricos lutaram justamente contra a separação de igreja e Estado. Até hoje, setores cristãos mais fundamentalistas, eles tentam impor valores religiosos em políticas públicas que contraria totalmente a essência do Estado laico, ou seja, questão de costumes, questões especificamente de princípios e valores. Porque o princípio e o valor que você tem hoje é baseado em costumes, em uma autoanálise, autorreflexão. Entende? E como a gente tem muita influência do cristianismo na nossa sociedade, então é evidente que as pessoas terminam absorvendo os valores cristãos, os princípios cristãos. Só que até o princípio cristão não foram cristãos. O que a gente chama de princípios cristãos nada mais é que uma junção de diversos outros tipos de costume que o cristianismo absorveu. Por exemplo, o platonismo trouxe influência para o cristianismo, o neoplatonismo, com Prótino, com Aristóteles, com Platão, com o misticismo egípcio. Todas essas informações e influências veio para formalizar os ditos valores cristãos. Então, o que muitos cristãos chamam que é princípios e valores cristãos não são cristãos. É um compilado de costumes e informações que veio de outras tradições religiosas. Então, é isso que de fato as pessoas não pararam para analisar. Então, quando o Tasso Licurgo, ele afirma que o Estado laico é uma conquista do cristianismo, é uma inversão histórica, é uma inversão lógica, embora que alguns cristãos modernos, eles apoiem a laicidade. Isso aí tem que ser dito. Por quê? Porque ela surgiu em resposta à dominação cristã sobre o Estado, e não como fruto dela. Tá dando para entender? Então, mas nos primeiros séculos, certo? E em meados da Idade Média, o cristianismo não foi o Estado laico não foi uma conquista do cristianismo. Se hoje a gente tivesse o cristianismo de fato, como até hoje é uma tentativa dos cristãos mais fundamentalistas de impor os seus costumes na sociedade, se a gente tivesse isso como parâmetro, certo? O Estado e a igreja seriam uma coisa só. E é isso que alguns grupos tentam fazer na sociedade, de juntar a igreja com o Estado. Entende? E é por isso que existe uma demonização, por exemplo, às religiões de matriz africana, por exemplo, aos ateus e agnósticos. Porque se você não segue como parâmetro os costumes da tradição judaico-cristã, você é imoral. Esse tipo de pensamento viciado, infelizmente, existe até hoje na sociedade, em pleno século XXI. Tá dando para entender? Infelizmente. Então, a afirmação do Tasso Licurgo é verdadeira? Não, me desculpa, não é. Né? Então, assim, eu vi que ele tem algumas explanações lógicas, mas outras não. Eu vejo que, de fato, né, o que ele afirma em muita coisa aí nas redes sociais não tem nem eira nem beira, é sem fundamento e sem base. Mas aí fica ao critério de vocês, certo? Absorver ou não o que eu estou falando. O que eu posso dizer é que, diante de uma pesquisa mais aprofundada histórica, essa informação não tem fundamento nenhum, né? Infelizmente. Tá bom? Um abraço a todos. Uma boa tarde a todos. Eu espero que esse vídeo sirva para conhecimento das pessoas que me acompanham nas redes sociais. Um abraço a todos.